Olá, Fala, Ricardinho. e aí, tudo bem? Tudo bem com você? Como é que você tá? Eu tô apreensivo, né? Nessa desordem total que está o mundo. Falar que tá bem é difícil nesse momento, né? Falar que tá bem, eu serei papai nos próximos 10 dias. É... Hoje Papai fomos ao Ricardo. obstetra. Então, né, em que momento? Estão dizendo que as crianças que vão chegar em 2020 serão fortes, que elas têm aqui já o compromisso de tentar trazer um pouco de paz a esse caos que está reinante. É isso. Antes de a gente começar a bater nosso papo, Ricardo, sobre intolerância religiosa, vamos falar um pouquinho sobre Estado laico, liberdade religiosa, sempre trazendo para o que está acontecendo hoje, né, no Brasil, no Rio e no mundo. Queria que você falasse um pouquinho como você tá, né? Você já adiantou aí para todo mundo que você vai ser papai nos próximos dias, já estava sabendo. Mas como é que tem sido os últimos dias aí de quarentena? Você está em casa o tempo inteiro? Você está precisando sair por algum motivo? Como é que você tem passado os Eu últimos dias? tô em casa o tempo todo. Eventualmente eu saio para ir na obstetra com a minha mulher para ver como é que tá o bebê. E eu tenho ido ao escritório porque eu tenho a facilidade e a segurança de sair da minha garagem no prédio, entrar lá no centro da cidade, direto na garagem do escritório e subir para minha sala, que é uma sala grande, espaçosa e que está protegida de qualquer contaminação. Legal. É, porque, enfim, eu sou advogado e tem muita coisa acontecendo, né? Infelizmente, a gente vê os dois lados dessa pandemia. De um lado, diversas pessoas passando dificuldade e tendo que rever os seus compromissos, as suas obrigações já pactuadas em contratos, seja ele contrato de locação, contrato com seus empregados, contrato de fornecimento de serviços e produtos, seja, por outro lado, aqueles que são credores, que já pagaram e querem ver o que eles compraram, o que eles adquiriram, o que eles combinaram com outra parte sendo cumprido efetivamente. Então, está tendo muita discussão. Curiosamente, a maior parte das pessoas de ambos os lados estão conseguindo chegar a um acordo, né? E acordo é sempre muito melhor do que ir ao judiciário, porque Sim. o judiciário, quando você vai até ele, primeiro que ele é moroso, ele é muito lento, ele não dá conta de todas as causas que chegam lá. Depois, o judiciário ele é cartesiano. Ou ele te dá tudo que você pediu como autor, ou não te dá nada. O judiciário ele não pode usar a criatividade dele e numa questão minha contigo, por exemplo, eu sou o vizinho de cima que está fazendo uma infiltração no teu apartamento e eu estou sem grana de pagar agora a indenização do teu apartamento, mas por outro lado, eu tenho uma fazenda que tem que vai dar agora uma boa safra de laranja e você aceita isso com pagamento, a gente pode se acertar, né? O Uhum. judiciário ele não pode. Eu soube que o autor da causa aceita receber sacos de laranja, então eu vou dar uma sentença. Não. Ou ele julga procedente ou improcedente. É muito frio. Por isso que as técnicas de resolução de conflito fora do judiciário, as negociadas, elas são muito mais propícias para o momento que a gente está vivendo. As pessoas têm que ter sensibilidade que tá todo mundo no mesmo barco. Não adianta você esticar a corda para um lado, querer que seu inquilino pague tudo que está devendo. Agora, tem que encontrar formas de chegar a uma composição. E o papel do advogado agora é tentar fazer os dois lados compreenderem isso, usar a criatividade e encontrar soluções para essas questões. E é Legal. engraçado que, já adiantando nosso papo, eu penso muito que a intolerância religiosa, o diálogo interreligioso, ele também precisa de cabeças abertas para Uhum. uma releitura dos problemas existentes entre as diferentes crenças. Como se fosse uma negociação, mas não é uma negociação, é um diálogo, né? Sim, sim. E esse é Ô, o ô, papel. não, bacana. Ô, Ricardinho, eu queria, na verdade, antes de entrar no tema da liberdade religiosa mesmo contigo, a gente tem bastante para falar sobre isso, falar sobre outro movimento que a gente estava até conversando por telefone esses dias, pensando, enfim, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, em todo mundo, no Brasil não é diferente,
Então é importante também começar aqui lamentando, né, todas as perdas que a gente teve, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, por conta aí da pandemia. E, enfim, a gente tem um governo federal o mais atrapalhado possível, né, Bolsonaro participando de atos antidemocráticos e muitos movimentos acontecendo, né, e um dos movimentos que você até estava ali no início, que é o movimento Estamos Juntos, um movimento muito interessante, né, nesse momento. Nossa, em que reúne gente de campos tão diferentes, né? Fala um pouquinho sobre isso. Vão de campos tão diferentes, da direita, da esquerda, pessoas que querem debater de forma desarmada, sem agressividade, sem ironias ofensivas e até agressivas, sem provocações. São pessoas que estão dispostas mesmo a trazer um pouco mais de nobreza à política, né? Aquela história, quem não gosta de política acaba sendo dominado por quem gosta de forma negativa. Né? Então, vamos trazer pessoas que gostam de política, mas que, mesmo sendo de ideologias e pensamentos diferentes, e vamos sentar sem nos matar, sem nos agredir. E aí foi curioso, porque eu recebi um telefonema na sexta-feira, perguntando se eu gostaria de ingressar, e só tinham 30 pessoas num grupo de WhatsApp, com artistas, intelectuais, diretores de cinema, diretores de teatro. E, de repente, de sexta-feira para cá, a gente já tem 200 mil pessoas inscritas nesse movimento, clamando por uma nova forma de diálogo, né, que não seja a que está sendo posta agora pelo nosso presidente, que está sempre estimulando o ódio, a raiva, a briga, o dissenso entre as pessoas. Ele olha para um lado, fala que vai fazer uma coisa, de repente ele faz outra por aqui, as pessoas ficam desamparadas, e já tem um desamparo natural da pandemia, né, porque as pessoas não sabem o que vai ser das suas vidas profissionais, tal. Imagina ainda ter um ambiente político que te deixa completamente inseguro. Então, o Brasil está passando um momento de insegurança ao cubo, ao quadrado. Isso é muito ruim. Deu uma travada aqui, mas voltou. Eu vi que o Ivanir está aqui com a gente agora, mandou um abraço, babalou o Ivanir. E queria aproveitar a entrada do Ivanir para dizer que é muito simbólico, né? A gente está fazendo também essa live nesse momento, né? Acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Com o assassinato aí do Floyd, todas as manifestações. Hoje é o 7º dia, né, de um levante, né, de uma manifestação intensa por vários lugares nos Estados Unidos. E a gente sabe, né, a gente que debate intolerância religiosa, e a gente faz esse debate há um tempo, a gente está nessa militância há um tempo, a gente sabe que a intolerância religiosa tem um quê muito forte de racismo. Né? Então, trouxe até 2 frases que foram ditas, uma recentemente e uma há um tempinho. A primeira da Angela Davis, né, que ela fala: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? E a gente fala bastante sobre isso. E a outra é do Will Smith, que falou recentemente, e eu já queria trazer um pouco esse debate da intolerância religiosa através das redes sociais. Né? Ele fala: o racismo não está piorando. Agora, a diferença é que ele está sendo filmado. Né? E isso é muito interessante, né? Porque os discursos de ódio, e que muitas vezes são discursos racistas, eles já existiam, né? Eles existem já há muito tempo. A diferença agora é que com, enfim, a internet isso se expande de uma forma absurda, né? Não, se expande, né? Os racistas que sempre existiram saem do armário, mas o que me espanta muito, Gui, é que se a gente daqui a 200 anos vier falar, talvez ainda exista. É a mesma coisa. Seja, é uma conversa que tá se tendo todo tempo, toda hora. E o que é curioso é que, se você parar para ver, mas é uma questão de cultura, a criança não é ensinada a tolerar o outro, a tolerar o próximo. E aí você percebe que agora o ato de racismo partiu de um colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem um ensino, uma qualidade de ensino muito boas. Então, a pergunta que se faz é: aonde que falhamos? Né? Porque essa é a prova de que o problema não é a falta de acesso a um ensino, a uma boa educação.
né? Então a gente tem que parar e repensar tudo. E repensar, inclusive, essa grande falácia, essa grande mentira, pelo menos do meu ponto de vista, que é entender que o Estado brasileiro, só porque a Constituição de 88 define que ele é laico, que ele é ou seria de verdade laico. Essa é uma grande mentira, isso não é verdade. O Brasil ele nunca viveu teve algum período respeitando a laicidade. A laicidade, curiosamente, o que significa? Significa que o Estado ele tem que ficar neutro. Ele não pode nem favorecer uma religião em detrimento de outra, nem pode atacar uma religião como política de Estado. Olha, essa religião aqui não é a religião que vai ser aceita aqui no meu Estado, no meu país. Só que a gente percebe que basta ver que os canais de televisão, as rádios, né, elas têm muitos programas de algumas pouquíssimas, dois viés religiosos e nenhum programa que atenda ou que se dedique a outros núcleos religiosos. Né? Não vejo, pelo menos é do meu desconhecimento, que tenha programa do candomblé, programa de televisão ou de rádio da Umbanda, programa de televisão árabe, eu acho que já teve, mas depois não é. E aí a gente tem que perceber que no Estado democrático não existe a ditadura da maioria, que é muito perigoso. O Estado justamente ele tem que encontrar meios para equilibrar os diferentes valores e identidades que dentro dele existem e que a Constituição protege, para que uma não se sobressaia frente à outra e sufoque essa outra. Eu digo isso por quê? Porque eu sou um grande defensor de incentivo, né, até por conta de educação, né, para que não se demonize o árabe vestido com uma faixa, um candomblecista, um umbandista, que a gente leve educação e cultura. Só que a gente só vai poder levar educação e cultura se existir algum espaço dentro dos meios de comunicação, de jornais, rádios, televisão, para essas outras religiões. E não somente a ditadura de uma só. Só que isso não existe. Né? Isso não existe. Né? E aí quando a gente fala assim, mas a maioria do Estado brasileiro é de católicos. Ok. Mas se essa maioria está equivocada, né? Não estou falando que os católicos estão equivocados, mas se um dia algum viés se equivoca por algum motivo, isso pode ser fatal. A gente sempre dá o exemplo, né? A maioria do edifício onde eu moro é de héteros. Se de repente vai lá morar um casal ou uma maioria de héteros, ou uma afetivo, possa frequentar as dependências do... Tá travando um pouco. Então, eu tava... Oi, tá travando um pouquinho aqui para mim a sua imagem. Não sei se tá para todo mundo. Agora voltou. Não sei se é o 4G, o Wi-Fi. Enfim, então é um exemplo que a gente dá assim, estava falando, num prédio que só tem héteros, de repente proíbe que o filho de um casal homoafetivo frequente o playground, porque poderia ser má influência. Essa é uma decisão que é ruim, que é inconstitucional, que não pode ser aceita. Mas é a decisão da maioria. Né? Então a gente tem que criar mecanismos para que as minorias, que são sempre atacadas, consigam expressar a sua identidade também, mostrar que não são ligadas ao demo, ao mal, a energias negativas, e assim serem respeitadas e aceitas numa sociedade que deve ser harmônica. Então, quando a gente fala sobre... É interessante que você traga isso, né? Porque quando a gente fala sobre intolerância religiosa, não tem como a gente não falar sobre o Estado laico. Né? E como você disse, isso está só na Constituição. A gente sabe que na prática é muito diferente. E aí, pensando na realidade aqui de onde a gente mora, no Rio de Janeiro, isso se potencializou mais ainda, né, com a eleição do Crivella. Né? E aí é importante reforçar aqui que não tem nenhum problema o Crivella ser religioso, professar a religião dele. O problema é ele misturar,
né, a religião dele com a política. E a gente vê isso acontecendo sistematicamente, né? Assim, um caso mais recente é que, enfim, antes de... Hoje ele apresentou lá o programa, o planejamento de reabertura, e não vou nem entrar no mérito do quão eu acho isso equivocado nesse momento, mas antes disso, ele já fez um decreto, né, liberando que os templos religiosos fossem abertos como atividades essenciais. Né? Isso é de uma irresponsabilidade tremenda e mostra o quão o nosso Estado, na prática, não é laico, né? Porque o prefeito o tempo inteiro mistura religião e política. Então isso é muito grave, né? Não, e outra coisa, não deveria existir uma bancada evangélica, uma bancada judaica, porque, a bem da verdade, quando um parlamentar ele é eleito, ele é eleito, sim, por um núcleo. Os professores elegeram aquela parlamentar, os estudantes elegeram aquele. Você pode ter um núcleo, os evangélicos elegeram, mas a partir do momento que o parlamentar ele toma posse, ele está ali para todo mundo, e ele tem que estar a serviço da Constituição, que determina que ele não pode privilegiar uns em detrimento de outros. Né? Mas a gente vê essas bancadas no campo da religião muito forte, defendendo valores e princípios. E olha que curioso, agora, se é negável, não tem como fugir disso, que o canabidiol é um importante remédio para diversas males, né? Para crianças que têm epilepsia, enfim. Até para amenizar a dor do câncer e tal. Está tendo um racha muito grande, isso é a fofoca dos bastidores, porque a bancada evangélica não quer permitir que tenha que seja liberado, já foi, não tem como voltar atrás, mas não queria permitir, mas ao mesmo tempo se tem notícia de vários parlamentares que são contra a liberação, mas que usam para seus familiares que sofrem dessa maneira. Então, é uma demagogia muito grande. Eu acho que deveria existir, sim, seria uma falta ético-disciplinar parlamentar que olhasse, que visse seu trabalho e guiasse seu trabalho somente focado para a direção de um único núcleo de cidadãs e cidadãos. Sim. André Gelman tá mandando um beijo pra gente. Ricardinho, eu queria que você contasse um pouco. Eu assisti sua live com o Rodrigo França. Vale a pena todo mundo assistir depois, ficou bem bacana. Tá lá no Instagram do Rodrigo. E lá você contou 2 casos muito emblemáticos, né, de intolerância religiosa que você, na época, se eu não me engano, como diretor da parte jurídica, né, da Federação Israelita, entrou, e é muito simbólico, né, porque são casos que mostram as imensas contradições e o quão complexo é esse tema na prática, no dia a dia. Eu queria que você dividisse aí com o pessoal que está acompanhando a gente. E esses casos, né, eu falo sempre desses 2 casos porque eles foram um divisor de águas na minha vida de como eu encarava a questão da intolerância religiosa. Né? São aqueles tapas com luvas de pelica que você recebe e que te fazem sacudir e mudam tudo. Um caso foi o caso da suástica pichado no Monumento do Zumbi dos Palmares, às vésperas da data de comemoração do Dia da Consciência Negra. E o outro caso foi o caso do carro da Viradouro, né, do Holocausto, que viria com um Hitler sambando em cima desse carro. O que acontece? Nesse primeiro caso, lá da Viradouro, foi em 2008, o samba enredo que a Viradouro escolheu tinha um nome que dizia "É de arrepiar". Então eles fizeram de forma legal. O amor é de arrepiar, o frio é de arrepiar, um doce é de arrepiar, a paixão é de arrepiar. E eles queriam, de forma genuína, falar que o fascismo, que o nazismo é de arrepiar. Eles fizeram, então, um carro alegórico que simulava centenas de corpos de vítimas do Holocausto, magros, raquíticos, e esse carro era um carro gigantesco, como se fosse uma fossa comum de mortos, né, em campos de concentração. Aí, a Federação Israelita, quando soube disso, falou: meu Deus, mas isso na avenida, numa festa mundana, uma festa erótica, as pessoas nem vão perceber o que esse carro significa, vai passar assim, e isso está ligado à nossa dor, a uma dor tão recente. Vamos propor
a Viradouro que coloque uma faixa na frente, Holocausto Nunca Mais, carregado por 2 vítimas do Holocausto, por 2 judeus, por 2 jovens judeus, enfim. E a Viradouro falou, olha, não vamos fazer isso, a gente não vai colocar essa faixa, acho que a gente não quer. Ok, Federação Israelita ficou quieta, não fez nada, só que na quarta-feira anterior ao Carnaval, o site da Liesa, da Liga das Escolas de Samba, publicou no seu site todos os nomes dos destaques das respectivas escolas de samba. E lá na Viradouro se descobriu, então, que acima desse carro do Holocausto viria um folião fantasiado de Hitler sambando em cima dos corpos. E aí isso chocou muito, né? Sobretudo porque há uma lei a lei 7.716 de 89, que proíbe a publicidade, o uso de símbolos ligados ao nazismo, né? A suástica, imagens de Hitler, algo que faça uma publicidade do nazismo. Né? Então, a Federação Israelita entendeu que aquilo seria uma ofensa muito grande, né? Você ter um Hitler sambando em cima dos corpos, e pediu, eu era na época o diretor jurídico da Federação Israelita, pediu então que eu adotasse uma medida judicial. Né? E eu voltei para o escritório às 9 da noite, escrevi a minha ação judicial, a ação da Federação Israelita, até umas 2h30 da manhã, 3, fui lá, e quando eu cheguei lá pedindo, o pedido era um pedido maior, assim, quer dizer, eram pedidos subsidiados. O primeiro pedido era para tirar o Hitler e o carro do Holocausto do desfile. Se assim o juiz não entendesse, que tirasse pelo menos o Hitler do desfile. Né? E isso a gente fundamentou, que tinha lá que proíbe a publicidade de símbolos ligados ao nazismo. Muito que bem, cheguei lá então no juiz de plantão e antes disso o processo vai para o Ministério Público. Se as pessoas não sabem, é bom saber que todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, tem um juiz que fica de plantão 24 horas. Ele pega às 5 da tarde, vai até às 11 da manhã, no dia seguinte ele é substituído por outro, e fica então um juiz, um defensor público e um membro do Ministério Público. E para casos que não podem esperar amanhecer. E esse era um caso que não podia esperar amanhecer, porque o dia seguinte ia ser o Carnaval. E aí eu sou chamado pela promotora e fala, doutor, eu chamei o senhor, eu me compadeço da dor dos seus antepassados, dos membros da sua religião judaica, mas se o senhor olhar para mim, o senhor percebe, né? Eu sou negra. E eu passei a minha vida inteira vendo o negro sendo colocado na avenida como escravo, chicoteado, subjugado. Eu nunca vi assim um negro na avenida como, né, de forma igual a um branco. Até porque isso não é, na sociedade não é assim. Portanto, o meu olhar como membro do Ministério Público, apesar de ser um olhar com dor, mas é de que isso foi história, de que o Hitler foi história. Então eu vou tirar a história da avenida, então eu também vou ter que tirar lá o negro sendo chicoteado, porque a escravidão acabou há menos de 100 anos. Né? Acabou, é muito recente. Sim. Aí eu parei e foi um choque, porque eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu só fiquei olhando para a minha dor, para a dor daqueles que eu represento, e essa questão, porque ali é uma encenação, é uma arte, por mais que seja de mau gosto e ruim de se ver um Hitler sambando, eu tenho que tirar a arte de dentro, mas enfim, o que fez com que o processo fosse julgado a nosso favor, com uma liminar antecipada e depois julgado procedente, é o fato de que existia uma lei. Está aqui, na lei, o artigo 20 diz o seguinte, diz se tivesse aqui, porque algum gato meu deve ter comido. Tem vários gatos aqui na casa. São 5 gatos, né? Cara, eu tinha 3 gatos antes de me casar. E minha mulher veio com mais 2. Então tá aqui, achei. Praticar, induzir ou incitar discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Pena de 1 a 3 anos. Tá? Fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, quer dizer, aqui, né, a juíza foi nessa linha de que é proibido você divulgar, veicular símbolos ligados ao nazismo, e ali tinha a imagem do Hitler sambando, né, em cima dos corpos judeus. Mas, de qualquer forma, esse caso foi um caso emblemático, porque eu vi ali, no momento da sua decisão, no momento em que ia ser julgada, apreciada, liminar, que eu pedia para aquele carro sair, eu tive um choque quando uma promotora negra me fez olhar tudo de uma outra forma. O outro caso que me fez repensar muita coisa foi a pichação da suástica no Monumento do Zumbi dos Palmares. Ali também, quando amanheceu aquela pichação, né, a Federação Israelita logo me fez contato comigo, e eu pensei, meu Deus, junto com eles, será que isso é um grupo neofascista, neonazista? Da onde saiu essa suástica? Por que justamente no Zumbi dos Palmares? E por conta da forma como foi feita, eu liguei para o Rogério Gomes, meu amigo de OAB, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, um advogado negro, e falei, Rogério, vamos junto, cara, não adianta eu ir sozinho, eu vou até ter sucesso, mas mostra também, vamos de mãos dadas, porque esse problema é nosso, a gente tem que ir junto. Perfeito. E aí, chegamos lá e foi rapidamente investigado quem é que tinha pichado aquela suástica, e a delegada descobriu, então, que foram 2 jovens negros. E isso foi muito triste para mim, e mais triste ainda para o Rogério. Né? Claro. E aí a gente foi conversar com os rapazes. Por que vocês fizeram isso? Qual foi e tal? E a gente descobriu, com sinceridade no olhar, de forma genuína, de forma verdadeira, que os 2 rapazes pichadores não tinham a menor ideia do que significava suástica e nem sabiam que aquele monumento era do Zumbi dos Palmares e qual foi a importância do zumbi. Né? Eles não sabiam nada. Então, diante daquilo, eu pedi para a delegada não tipificar aquele ato nesse crime que é inafiançável, que é muito mais pesado, né? Eu pedi para que que os rapazes não fossem tipificados no crime de racismo, de intolerância religiosa. No caso deles é racismo, que tem uma diferença que eu queria explicar depois. Diferença de racismo e intolerância, intolerância racial. Mas eu pedi que eles fossem, não tinha como fugir disso, enquadrados, é assim que as pessoas falam, mas tipificado o crime deles, no dano ao patrimônio público, que é um crime de menor potencial ofensivo, dependendo da maneira como é feita, e sugerir para a Federação Israelita que eu assumisse a defesa dos rapazes, porque eles ali era uma questão de ignorância, uma questão de falta de educação, de falta de cultura, de falta de estudo. Né? E eu preferia estar em contato com aqueles 2, explicasse, com o passar do tempo, o que era a suástica, como que é o povo judeu, o que foi o nazismo, né? Quem foi o zumbi, qual é a importância da história do negro no Brasil, do que ver os 2 ali, deixa na mão da justiça e eles que se virem. Mas mesmo assim, eu sinto que falta muito educar, ensinar. Isso é muito legal, Ricardo, que você está falando, porque antes de você entrar na explicação, né, da diferença, isso é muito interessante, né? Porque a gente acredita que é óbvio que tem limite, né? Que alguns casos de intolerância religiosa, enfim, tem que ser punidos, e aí a gente tem que até discutir se a punição atual ela é suficiente ou não, mas a gente entende que muitos desses casos eles vêm por uma falta de educação mesmo, por ignorância no sentido de desconhecer. E aí tem uma lei que você até citou também na live com o Rodrigo, essa é uma lei que já está em debate há bastante tempo, que é a Lei 10.639, né, que é a lei do ensino obrigatório, né, da história afro-brasileira nas escolas públicas. Olha lá, Ricardo está todo preparado.
E essa lei é uma lei fundamental, né? Porque, assim, ela trata a questão da intolerância religiosa na raiz, que é na educação. Então, assim, é muito importante que se tenha essa lei, mas mais importante ainda é que essa lei seja fiscalizada, né? Assim, é que efetivamente se cumpra isso, porque muitas das denúncias que são feitas, muitos dos questionamentos são levantados, é que ela existe, que ela é muito importante, mas que grande parte das escolas públicas não colocam ela em prática. Né? E essa é uma lei fundamental para que possa se combater, né, a intolerância mas olha religiosa. só as contradições, né? Essa é uma lei que tem por objetivo trazer um pouco de equilíbrio a algo que está desequilibrado. O que está desequilibrado? A maioria do Brasil é negro, é formada por negros e pardos. Só que não se sabe a história do negro e do pardo, e se vive, ao mesmo tempo, uma desigualdade tremenda, que é cultivada e que é trabalhada, né? E aí, quando surge uma lei dessa, a lei não é implementada. Por outro lado, olha que coisa também contraditória. O primeiro texto da Constituição, antes do artigo 1º, a Constituição diz o seguinte, quando está lá, né, o que foi dito, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Olha o que vem no finalzinho, quando está acabando. Internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Rir para não chorar, né? Então, ele fala. Então, se é laico, não ofende Deus, mas você tem que ser coerente, né? Qual Deus? O do candomblé, o da Umbanda, o do muçulmano. E quem não acredita também, né? Enfim, tem gente que não crê em Deus e tudo bem. Isso sim, não é problemático. E o Estado laico também aceita aqueles que fé não têm, né? Que não tem fé alguma. Então, essa é uma contradição. Aí depois vem aqui no artigo 5º, inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo seus invocados, permitidos, bababá. E é assegurada, está aqui, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. E aí eu pergunto, as casas de candomblé e de umbanda que estão sendo atacadas agora, elas estão recebendo um guarda da Guarda Municipal ou um PM para ficar protegendo aquele local? Mas se você parar para ver as outras religiões, e eu me sinto, porque nas sinagogas que eu frequento, sempre tem lá. Eu não tô querendo que tire de mim, mas eu estou querendo que coloque também na dos outros. Porque senão eu me sinto envergonhado, né, de só a minha criança ter protegida, mas a do meu querido Ivanir, né, que é uma pessoa, Babalaô Ivanir dos Santos, um homem que tem uma história linda, que é amigo da religião judaica. Por que ele também não tem lá nos centros de candomblé, nos terreiros, ele também não tem protegido? Né? Porque o Estado ele não trata de forma igual as diferentes religiões. Ele dá uma inclinada para umas e não para outras. E se nós, você, eu, a gente tem um compromisso de um tratamento mais justo, mais equânime, a gente tem que também não ficar de braços cruzados. Ai, que bom, eu tenho proteção na minha sinagoga. Empatia, né? Empatia. Lá para arrumar a proteção dele, junto ao Estado. Não, a gente tem que andar de mão dada. Né? A gente tem que andar junto. A minha proteção tem que ser também a proteção do outro. Né? Senão a gente tem essas raivas, essas revoltas que ficam entaladas e quando estouram como está acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Né? Estouram de forma muito triste. É uma dor que vem de muito tempo. Isso é muito interessante, porque assim, é o que você falou, né? Eu traduzo como empatia. Eu acho que nós, por exemplo, nesse caso específico da comunidade judaica, que temos proteção nas sinagogas e por aí vai, a gente não pode se calar nunca, né? Quando os nossos irmãos, e aí você citou o Babalaô Ivanir dos Santos, é importante falar aqui, né? Você citou 2 casos de intolerância religiosa,
Eu, enfim, também tenho muitos casos, já sofri intolerância religiosa, até recentemente, né, por WhatsApp, você até me ajudou aí. Mas, assim, é importante a gente falar que na cidade do Rio de Janeiro, 70% dos casos de intolerância religiosa são contra, né, as religiões de matriz africana. Né? Você falou muito bem dos terreiros que foram depredados, quebrados. Teve o caso, né, há um tempo atrás, da menina Kailane, né, uma criança na época, uma adolescente, que estava lá com a sua indumentária, estava vestida a caráter da sua religião e foi atacada, foi apedrejada, né, simplesmente porque estava professando sua fé. Né? Igual a gente está andando de kippah na rua e alguém atacar a gente porque a gente estava andando de kippah. É inacreditável, né? Assim, é algo Mas que olha só, nós somos... O ser humano é contraditório. Né? Sim. E quando a gente para refletir na nossa vida, a gente descobre algumas coisas. Você é psicólogo, né? Sim. Você fez psicanálise, se formou já e tal. Me formei na Veiga de Almeida, sim. Se formou. Mas olha que curioso, eu estou com 48 anos e serei pai daqui a 10 dias. Nunca peguei um bebê no colo. Nunca. Caramba! Eu acho uma coisa pessoal. Meus amigos chegam com um bebê, eu não vou pegar me deixa pegar seu filho no colo. Eu acho uma coisa tão... Né, então, por que eu estou fazendo? Porque, por outro lado, eu vou te fazer uma provocação. Até eu conhecer o Ivaninho dos Santos há 5, 6 anos, eu nunca tinha entrado num terreiro, né, de candomblé. Fui, conheci, adorei. A comida de lá é tão gostosa quanto a comida judaica. Né? Aprendi um monte de coisas. Fui muito bem recebido. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você falar mal do outro ou ficar com aquela... demonizar a religião do outro sem nunca ter sequer se aproximado para saber do que se trata. Né? Então, eu fui, né, ao candomblé, fui lá, né, passei um domingo lá junto com o Ivani, e foi sensacional. Aprendi um monte de coisa, vi que não de longe, não existe candomblé, umbanda do bem, essa coisa, né, do despacho, né, isso não existe. Isso aí ignorância, né? Isso é uma questão que deve ser vista. A intolerância que é praticada dentro das religiões, né, pelos pastores ou rabinos ou padres e tal, que falam mal da outra religião, devem ser punidos. Você não sabe o que acontece em Intramuros. Né? O diálogo tem que ser interreligioso, não para posar para foto, mas deve ser sempre enaltecendo a religião do vizinho, e não demonizando ela, porque senão a gente vai viver num mundo de guerra, né? Não, e hoje os tempos são tão difíceis que essa intolerância muitas vezes vem de dentro da própria religião. Né? De uma religião para outra e também dentro da própria religião, uns atacando os outros de uma forma que não faz o menor sentido. O Ricardinho, eu queria que você falasse um pouco, aproveitar também para fazer a diferenciação que você queria fazer, né, entre intolerância religiosa, mas que você falasse um pouco também sobre a importância da DECRAD, né, da Delegacia Especializada em Casos de Racismo. Eu acho que é algo novo aqui no Rio de Janeiro, né, ela não tem tanto tempo assim, e queria que você falasse um pouco também a importância de se ter, né, uma delegacia especializada, né, em crimes de racismo, de intolerância religiosa no Rio. Antes de tudo, vamos lá definir qual é a diferença de racismo e intolerância religiosa. O racismo, ele é um ato que segrega um credo, uma raça, uma religião, uma etnia, mas de forma dissipada. Ou seja, o racista ele profere uma manifestação de preconceito sem ter um alvo, uma pessoa generalizada. Então, um livro é racista, uma pichação no muro é racista. Né? Agora, quando eu imputo para uma única pessoa, aí eu estou saindo desse racismo e tem aí a injúria racial. Injúria racial. Isso acontece muito mais, né? Nos bancos, em entradas de shoppings, quando um briga com o outro, né? E aí é curioso, porque quando alguém é vítima de intolerância racial e vai numa delegacia, muitas das vezes, para com isso, você xingou ele te xingou, é que nem no futebol, todo um xinga o outro e vai cada um para o seu lado. Agora não,
A partir do momento que você tem uma delegacia que é especializada em resolver questões de intolerância, isso favoreceu, assim como você agora tem delegacias de crimes virtuais, assim como agora você tem uma delegacia que é destinada a mulheres que são vítimas de violência doméstica. Você tem um tratamento à vítima desses atos ilícitos muito mais respeitoso, né? Em vez de colocar tudo no mesmo balaio, numa única delegacia. Agora, quem é vítima de uma violência doméstica, quem é vítima de um crime de internet, não está obrigado a somente ir a essas delegacias especializadas. Tá? Você pode fazer a notícia do crime em qualquer delegacia. Depois, o delegado daquela delegacia ele remete ao especializado. Por que eu digo isso? Porque agora, durante a quarentena, está fechada a delegacia de crimes. A DECRAD está fechada. De intolerância, crimes de intolerância está fechada. Então, se você não pode esperar ela abrir, a coisa está acontecendo agora, você vai em qualquer delegacia do seu bairro, né, e pode fazer a denúncia. Legal. A Kênia perguntou aqui, né, qual é o nome da delegacia? DECRAD, né? Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. E aí, assim, é interessante, eu fui muito bem recebido, né, quando para quem não sabe, há um ano atrás, na verdade, menos de um ano, eu recebi, né, mensagem direta no meu celular de WhatsApp e uma mensagem que me atacava por eu ser membro da comunidade judaica, né? Então, na mensagem estava lá: oi, tudo bem? Você mora no forno? Pergunto, eu até escrevi aqui, né? Pergunto porque estava muito quente quando eu estava perto de você. E aí depois eu perguntei quem era, né? Achando que poderia ser, enfim, algum amigo que estava zoando ou algo do tipo. E a pessoa responde: eu sou um alemão, meu nome é Hitler. Né? Então, a gente volta, né, ao quão esses delitos, né, de intolerância religiosa, de, enfim, aqui apologia ao nazismo e por aí vai, eles aumentam com as redes sociais. E aí eu queria perguntar para você também, Ricardo, sobre um debate que, até quando a gente fala sobre essa questão, quando você trouxe, né, o exemplo lá da Viradouro, mas tem tantos outros exemplos em relação à liberdade de expressão. Né? Qual é o limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Né? Eu sei que essa linha é muito tênue, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Isso é um dos fatos, assim, uma das questões do direito mais difíceis que tem. Vai ser analisado caso a caso pelo judiciário e você vai encontrar magistrado que vai entender que o que você acha violento é um mero exercício de liberdade de expressão, e outro juiz vai entender que houve uma violência ali. A maior prova disso foi o beijo gay censurado pelo Crivella na Bienal, numa revistinha que ninguém estava tendo acesso. Inacreditável. Né, e tal. Não existe ali nada. O beijo entre pessoas do mesmo sexo não pode ser criminalizado em hipótese alguma, porque se tiver que criminalizar o beijo de pessoas entre o mesmo sexo, a de sexo diferente também tem que ser criminalizado. Então, porque agora há uma igualdade, agora, pela lei, deveria ter sido sempre isso, né? Uma igualdade. Mas eu digo, então, que houve, então, do poder público a decisão por fechar, por retirar os livros que tivessem alguma temática homoafetiva. Depois o judiciário entendeu por abrir, o juiz de plantão entendeu por abrir a Bienal e permitir que esses livros fossem vendidos da maneira como eles estavam, não precisa colocar em saco, nem colocar uma tarja preta. E depois o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro cassou a decisão do juiz de plantão e depois o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão do desembargador e tudo aconteceu de forma rápida. Então, é muito difícil você, em se tratando de liberdade de expressão... Aqui, ó, um gatinho querendo carinho. Aqui, ó. Que fofo. Ela está pedindo colo aqui há algum tempo. Qual o nome, Ricardo? Essa aqui é a Mel. A Mel. Essa é a Mel. E o mais engraçado é que minha mãe, minhas irmãs e eu olhamos para essa gata e a gente acha ela a cara da minha avó. A gente quase trocou o nome da Mel para Avó Maria, porque ela é igualzinha. É igualzinha a minha avó Maria. Né?
Não, e eu era. Olha como é que é o preconceito. Eu queria cachorro, né? Eu não gostava de gato, achava um bicho que não interagia, um bicho que Aham. É mais na dele, meloso né? e tal. Cara, o gato dá lições assim incríveis para você, porque o gato, eu tenho a frase que o gato é o cachorro que fez psicanálise e recebeu alta. O cachorro não vai receber alta nunca. O cachorro, você vai chegar em casa e ele vai estar sempre carente, carente, carente. O gato não. Sim. Ele fala assim, ó, cara, pô, fica na tua e tal. Mas de vez em quando o gato vem, como está acontecendo agora, é uma alegria para o dono, porque é tão raro, né? Você fica muito feliz quando ele vem, né? Porque quando ele vem, ufa, ele gosta Pequenas de. alegrias. Mas então eu falo sempre para os alunos ou para quem pergunta, a liberdade de expressão vai até onde? Onde que a liberdade? Sim. Hate speech, quando o discurso é de ódio, ou é fake news. Você não pode usar a Sim. liberdade de expressão para disseminar uma mentira. E a liberdade de expressão não é absoluta. Eu não posso, num cinema, gritar fogo, fogo, incêndio, né? Porque vai acabar causando morte. Nem eu posso apontar para uma pessoa na rua e gritar pega ladrão. O que você fez? Claro. Liberdade de expressão, pô. Então não existe isso, né? E hoje em dia o que mais preocupa é a liberdade, é a fake news, é a mentira, né? Que não tem como ser revisada a tempo pelo judiciário, né? Recentemente eu tive uma vitória que eu estou muito feliz com essa vitória, né? É daquelas que você enche a boca para falar. Não foi nada extraordinário, mas para mim foi muito bacana. Você viu que semana passada saiu nos jornais matérias, em todos os jornais, matérias dizendo que um site bolsonarista estava ganhando elevadíssimas cotas de patrocínio para divulgar fake news a favor da presidência. Uhum. Né? Pois bem, eu advogo para o presidente federal da OAB, o Felipe Santa Cruz. E uma semana antes, a gente conseguiu uma enorme indenização contra esse site, porque eles estavam numa sequência de várias mentiras, né, de fake news a respeito da OAB e do Felipe Santa Cruz. Né? Até que finalmente saiu a sentença e, coincidentemente, 2 semanas depois, veio a matérias em todos os jornais que eles estão. Eu não sabia disso, que esse site está lá na CPI, está lá sendo alvo de investigação por conta das mentiras tendenciosas. Então, isso é muito perigoso. O discurso de ódio é tão perigoso quanto, tá? Mas ele, diferente da fake news, ele tenta angariar, né, fazer proselitismo, ele tenta buscar pessoas Sim. através de um discurso que você pode pedir para que pare. Né? Mas a mentira, você na hora é induzido a erro, é enganado. Né? O judiciário, se for buscado para impedir uma fake news, ele não tem tempo hábil de impedir que ela circule. Ela se eterniza na internet. Viraliza muito rápido, né? E ela tem uma... Acho que no judaísmo tem uma anedota, né? Tem muitas anedotas que falam, né, que a mentira é como plumas jogadas ao vento. Ela se perde, né? Você não tem depois como catar todas as plumas vão ficar espalhadas por aí. Né? Então isso é um perigo muito grande. Sim, mas... Não, eu ia falar que eu acho que assim, as fake news hoje são talvez a maior ameaça que a gente tem à democracia, né? Porque com as redes sociais você coloca, e a gente viu nas eleições, né, do Trump e do Bolsonaro, né, as redes que agora estão sendo investigadas, né, você coloca uma coisa na internet, isso espalha de uma maneira que não tem mais. Quando você tira do ar, a quantidade de pessoas que já viu e não vai ver, né, o contraponto é enorme. Então realmente é um dos maiores perigos. Mas eu queria, o nosso tempo tá se esgotando, uma coisa que você falou no início me marcou muito, né? Que é inacreditável que a gente ainda, né, continue falando sobre intolerância religiosa. Né? E que se a gente volta 10 anos para trás, a gente estaria falando talvez as mesmas coisas, 10 anos para trás também, e talvez daqui a 10 anos também. E aí é interessante ver que, pelo menos na minha perspectiva,
no senso comum, na sociedade, muitas coisas avançaram, né? Assim, a gente hoje consegue ter, na minha perspectiva, né, não vi nenhuma pesquisa em relação a isso, mas uma aceitação um pouco maior por parte da população, enfim, das diversas religiões, das diversas identidades, e por aí vai. Mas eu sinto que na política não, né? Enquanto na sociedade a gente, de certa forma, avança, na política a gente retrocede, né? A gente volta algumas casas para trás. E isso é muito curioso, né? Eu queria que você terminasse falando um pouco sobre essas perspectivas para frente. Você acha que daqui a 10 anos a gente vai estar debatendo sobre as mesmas coisas ou se a gente vai ter conseguido avançar um pouco, né? Porque na verdade é o seguinte, a Constituição está aí para trazer igualdade, tá? Ou para exigir dos governantes que busquem mecanismos de equilíbrio entre que dê equilíbrio às manifestações religiosas. Tá? Se isso não virar de fato, se o que está previsto na lei não virar de fato política de Estado, essa proteção, esse incentivo para que as religiões de diferentes viés se manifestem, por exemplo, dividindo o horário, ou dando um horário na televisão, na rádio, para que outras religiões que não somente católica, evangélica, judaica, porque os judeus também têm programa na televisão, as outras religiões também apareçam, a gente não vai conseguir acabar com isso nunca, porque essas que não aparecem nunca ficam lá escondidas e demonizadas e rebaixadas e relegadas a algo ligado à magia negra, e aí começa uma mentirada, blá, blá, e então vai viver esse problema para sempre. Então, eu acho que a mudança virá a partir do momento em que isso que está previsto na lei virá de fato uma política pública. E eu vou até além, né? A gente tem uma isenção tributária, né, bastante generosa para os templos religiosos. Eu acho que isso que se deixa de arrecadar poderia também ter uma forma de se distribuir para as outras. Olha que coisa curiosa. Né? Polêmico, você arrecada, deixa de arrecadar até um limite, e o que sobrar você é obrigado a destinar, o Estado vai destinar para pagar gastos com televisão, com rádio, com internet, para promover as outras religiões que existem já desde que o Brasil é Brasil, como são as religiões de matriz africana. Isso é bacana. Eu queria também fechar falando uma coisa, reforçando, na verdade, uma coisa, porque quando eu divulguei sobre esse bate-papo que a gente ia fazer, e é engraçado, né? Porque quando a gente fala sobre Estado laico e sobre a importância de ter Estado laico, que hoje a gente não vive num Estado laico de fato, muita gente acha que a gente está falando contra as religiões, né? E é exatamente o contrário, né? Assim, a gente que luta pela prática, né? Por a gente ter de fato um Estado laico, a gente luta porque a gente acredita que é só o Estado laico que garante a liberdade de todas as religiões e não só de algumas, como você falou muito bem. Né? Então, é muito importante que a gente faça o debate nessa perspectiva, né? Que o Estado laico está 100% ligado à liberdade de todas as crenças, e inclusive da não crença, inclusive daqueles que da não crença, exatamente. Não querem crer. Então, isso é muito importante. E aí, para terminadinho, você sabe que foi levado até o Supremo Tribunal Federal a questão de se ter ou não em muitos estabelecimentos públicos, estabelecimentos do Estado, o Cristo, né? Sim. Né? E aí o entendimento foi de que realmente a Bíblia o Estado é laico, mas aquilo ali não seria um benefício que se estaria dando para a religião católica, mas sim aquilo ali defende a tradição e que todas as outras religiões estavam ali sendo representadas, né? Então, inacreditável, né? Então, e aí em muitas repartições públicas você chega lá e só tem uma religião sendo prestigiada. Tudo bem, a maioria da população brasileira, 70%, dizem, né, o censo, é de católicos. Né? Mas, como eu disse, né, o nosso sistema é feito não para impor a todos a ditadura da maioria, mas sim para criar mecanismos para que as outras partes que não fazem parte da maioria também possam externar as suas individualidades. Exato. Diferente do que o Bolsonaro falou na campanha, as minorias não têm que se adequar às maiorias, né?
Muito pelo contrário. Isso já seria um motivo de impeachment, porque isso vai Exato. contra a Constituição, isso vai contra todo o ordenamento jurídico. Isso coloca a maioria contra a minoria. Tipo, ó, você não tem vez aqui, né? Porque o líder maior da minha nação impôs que aqui determinou, falou, defendeu que aqui você não tem lugar. Isso é o que não pode acontecer. Ricardinho, muito, muito, muito obrigado. Tem um pessoal falando aí para você tocar uma gaita para fechar. Se ela estiver aí do lado, vai se arriscar, não. Ricardo, para quem não sabe, além de advogado, é artista, né? De vez em quando ele se apresenta aí na... Aqui, ó. Isso aqui é a minha caixa de gaitas. Eu tenho várias aqui. Lá. Vamos encerrar, então, com uma parte Sem artística. arte a gente não vive, meu caro. Para valorizar a cultura. Bom, falar pro pessoal que eu vou colocar essa live depois, vai entrar aqui no GTV, vou colocar no YouTube também, Guilherme Cohen, quem quiser seguir lá. Ricardinho, muito bom te ver, espero que a gente possa se ver pessoalmente aí o quanto antes. Uhum. E agradecer a todo mundo que tá assistindo aí também. Sabe qual é o tema da nossa próxima live? Mas aí você tem que estar junto também. Olha lá. Pai de primeira viagem. Quando é que vai ser? Daqui a 10 dias? Daqui a 10 dias, mas aí você tem que estar com o filho também no colo e eu com o meu. Vai demorar ainda. Aqui vai demorar ainda. Não é por falta de pretendente. Obrigado, Ricardinho. Boa noite, querido. Beijo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.